No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que está sendo muito cobrado durante as inspeções sanitárias, que é o gerenciamento de riscos de contaminação cruzada. Aqui nesse canal eu já falei algumas vezes a respeito de gerenciamento de riscos de compartilhamento de área, que no fundo é exatamente a mesma coisa, tá? A questão é a forma como a Anvisa vem cobrando este assunto. E o que deve ser avaliado a respeito desse tipo de gerenciamento de risco, que para facilitar eu vou chamar de QRM. Nesse sentido, o que a Anvisa está cobrando para o compartilhamento de área, e por que compartilhamento de área? É porque vem do inglês Sharing Facilities. Então, quando você pesquisar no Google sobre esse tema, você vai encontrar informações a respeito desse tipo de gerenciamento de risco e não sei o porquê, qual foi o motivo, que a Anvisa está cobrando apenas como contaminação cruzada. Na verdade, é o seguinte, essa cobrança ela vem da necessidade de um aspecto logo no início da norma técnica 276 de 2020, que fala de relatórios de PDE ou relatórios de LABs. Lá no comecinho, no cabeçalho, ela já fala da necessidade da avaliação dos riscos de contaminação cruzada, levando em consideração os relatórios de PDE. Para não ficar muito confuso e para você entender melhor porquê de compartilhamento de área e porquê de contaminação cruzada, né, esses dois nomes diferentes para o mesmo assunto, o que eu quero dizer é o seguinte, que nesse tipo de avaliação, você tem que avaliar todos os modos de falha, isso pensando em toda a cadeia produtiva do medicamento, considerando desde o recebimento até a expedição, sem esquecer a amostragem, pesagem, controle de qualidade, enfim, todos os setores e atividades relacionadas às boas práticas de fabricação que podem gerar algum tipo de modo de falha que vai ter como efeito a contaminação cruzada e também vai gerar questões muito importantes de dano à saúde tanto do paciente que vai receber um medicamento com uma determinada contaminação cruzada, gerando um evento adverso grave para a saúde desse paciente, quanto do ponto de vista da saúde do colaborador que vai estar exposto a um IFA de alta periculosidade. Então, o porquê do relatório de PDE? Então, o relatório de PDE vai trazer informações muito importantes a respeito da periculosidade do IFA, no qual você não vai só avaliar o valor do PDE, mas vai avaliar principalmente o efeito crítico, que pode ser de toxicidade reprodutiva no desenvolvimento, de carcinogenicidade, genotoxicidade, mutagenicidade, né? E o potencial altamente sensibilizante. Além disso, o que você deve avaliar nos relatórios de PDE? Os testes de tolerância local. Então, a gente está falando de irritação e corrosividade dérmica, ocular e também olhar para informações a respeito de toxicidade aguda por via inalatória, ou seja, de substâncias que podem causar, por exemplo, toxicidade pulmonar. Então, a primeira coisa, o seu relatório de PDE, ele foi elaborado e ele contempla essas questões de testes de tolerância local? Se não, a primeira ação que você tem que tomar é solicitar uma revisão desses relatórios de PDE. Segundo ponto que é muito importante nesse tipo de avaliação, desse tipo de gerenciamento de risco, que avalia, né, essa questão bem forte da saúde do paciente e do colaborador. Outro ponto, então, é a questão da avaliação da toxicidade de órgão-alvo, porque a gente tem os efeitos críticos, que eu já falei, que são importantes, mas eles não são únicos, né? Não são os únicos agravantes para a saúde. A gente tem, por exemplo, uma hepatotoxicidade, uma cardiotoxicidade, neurotoxicidade e por aí vai. Então, esses efeitos críticos, eles também têm que constar no relatório de PDE, se não tem, pede uma revisão, porque eles vão ser fundamentais para a gente estar avaliando toda essa questão relacionada com o risco à saúde do paciente e do colaborador. Em termos de contaminação cruzada, pensando que você pode ter esses danos à saúde, o que você vai estar avaliando?
os 4 pilares da contaminação cruzada. Então, você não pode se limitar somente à superfície de contato. Você vai avaliar potencial de mistura, potencial de troca mecânica do ar, de troca pelo ar, né, de uma contaminação por via aérea, né, partículas expostas no ambiente, por exemplo, e a questão da retenção, o quanto que aquele IFA, ou aquela substância de alta periculosidade, pode ficar retido em uma determinada superfície. Aí levar, né, fazer toda uma avaliação, levar em consideração os materiais construtivos dos equipamentos. Isso tudo, tá? Além de estar descrito na nota técnica 276, como eu já havia falado, existe uma questão muito importante, né? Porque essa parte de exposição ocupacional, ela não fica muito clara, até porque a gente não tem ainda a obrigatoriedade de elaboração dos relatórios de OEL, que são específicos para a exposição ocupacional. Daí a importância de você ter um relatório de PDE bem feito, com o máximo de informações que você consiga extrair, né, para usar nesse gerenciamento de risco, justamente por uma deficiência ou ausência dos relatórios de OEL. E aonde está escrito também que a gente tem que fazer essa avaliação da exposição ocupacional? Está exatamente no Guia de Perguntas e Respostas da RDC 658, referente ao artigo 71, que trata da contaminação cruzada. E lá tem uma pergunta muito específica a respeito de compartilhamento diário, o que pode ser compartilhado. E aí a resposta da agência foi a seguinte: você pode compartilhar medicamentos, com cosméticos, com produtos para a saúde, com alimentos, inclusive com medicamentos veterinários, desde que você tenha elaborado um gerenciamento de risco. Tá vendo? Aí um nome, gerenciamento de risco de compartilhamento de área. Porém, nesse gerenciamento de risco, a Anvisa responde que você vai olhar não só o potencial de contaminação cruzada, mas também o potencial de exposição ocupacional. Então, os riscos relacionados aos colaboradores, até porque, dependendo da periculosidade da molécula, obviamente, você vai ter que revisar a matriz de EPI dos colaboradores. Então, está tudo interligado. Então, se você não começou a fazer esse tipo de gerenciamento de risco, sugiro que você inicie o quanto antes, lembrando que ele é complexo, ele tem a necessidade do envolvimento de várias áreas da indústria, inclusive da segurança do trabalho e da equipe médica, por conta da necessidade de reavaliação de exames médicos periódicos e também da reavaliação dos EPIs. Então, se você não começou, chame todo mundo, monte um comitê, inicie para ontem esse tipo de gerenciamento de risco. E precisando de ajuda, é só chamar o pessoal aqui da consultoria farmacêuticas. E por hoje eu encerro por aqui. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.